Nesse vídeo eu vou te revelar no passo a passo literalmente tudo que eu fiz pra chegar nos meus primeiros 10 mil reais faturados com o mercado digital. O famoso marketing digital, né? Como a galera gosta de chamar. Então eu vou te mostrar tudo de forma detalhada e direta. E por isso, eu preciso que você preste muita atenção em cada mínimo segundo desse vídeo. Porque se você perder um simples pedacinho, pode ser que no final nada mais faça sentido. E lembrando que o intuito desse vídeo não é falar sobre dinheiro fácil, dinheiro rápido, nada de fórmula mágica, fórmula milagrosa. Pelo contrário, o que eu vou te mostrar nesse vídeo é algo que precisa de muita dedicação e muito esforço pra poder dar certo. E antes do vídeo começar realmente, sem ficar enrolando, eu só tô trazendo esse vídeo aqui porque tinha muita gente comentando aí nos vídeos falando: pô, traz um tutorial, ensina no passo a passo, mostra. Então, por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui mais detalhado. Provavelmente vai ser um vídeo longo, tá? Mas é porque eu vou tentar destrinchar o máximo possível e tentar te explicar de uma forma que fique fácil de entender, fechou? Então, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E se mesmo depois desse vídeo ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, porque da mesma forma que esse vídeo aqui já foi um comentário e agora eu tô vindo trazer um vídeo, o seu comentário também pode virar um vídeo, fechou? Então é isso, e bora que bora. Antes de tudo, eu quero te explicar o que é o mercado de infoprodutos, porque basicamente foi com esse mercado aqui que eu faturei os meus primeiros 10 mil reais. Infoproduto, pra quem não sabe, é basicamente produtos digitais, como por exemplo, e-book, cursos online, isso tudo são infoprodutos. Tudo que é um produto digital é um infoproduto. Inclusive a própria Amazon fatura muitos bilhões vendendo e-books também. Então, por exemplo, tô aqui dentro da Amazon, tem um montão de e-book aqui, tem e-book aqui de R$145, R$147. Esse é literalmente um mercado que tem crescido bastante. E o que acontece? Existem duas formas da gente trabalhar aqui dentro desse mercado de infoprodutos, que basicamente é a gente trabalhar como produtor ou trabalhar como afiliado. Esse formato aqui, ó, de produtor, foi como eu fiz meus primeiros 10 mil reais. E o mercado de afiliado foi onde eu fiz meus primeiros 100 mil reais. Mas enfim, o que é o produtor e o que é o afiliado? Qual a grande diferença entre cada um deles? Mano, é muito sugestivo. Então, tipo assim, como o próprio nome já diz, produtor basicamente é a pessoa que é dono de um produto. Então, poxa, se a pessoa cria um produto, ela é um produtor. Então, produtor é a pessoa que cria um produto. Então, pô, se você criar um produto hoje, sei lá, se você construir uma garrafa d'água, você é o produtor dessa garrafa. Como a gente tá falando aqui de infoprodutos, né, de produtos digitais como e-books, cursos, então a pessoa que cria alguma coisa disso aqui, ela é o produtor, fechou? Então, o produtor, a pessoa que cria um produto ou dono do produto. Tá, Matheus, mas o que é o afiliado? Cara, vamos lá. O afiliado, o que acontece? No mercado digital, a gente tem a possibilidade de vender um produto que não é nosso. Ah, mano, mas como assim? Eu sei que é meio complicado de entender, mas pensa comigo. Lembra antigamente na época da Avon? Eu acho que era Avon. Deixa eu botar uma foto aqui pra poder desenhar melhor. Pra quem não sabe, pra quem não lembra, a Avon era aquelas revistas que normalmente as mulheres antigamente vendiam, né? Então, pô, as mulheres tinham uma revista lá cheio de maquiagem, perfume, essas paradas. E aí, o que acontece? Eu tô dando um exemplo aqui da Avon porque minha mãe vendia Avon antigamente. Então, tipo assim, eu acabei lembrando, né? Mas o que acontece? Basicamente, era uma empresa de maquiagem, empresa de perfume. E o que essa empresa fazia? Ela deixava algumas mulheres vender esses produtos. Então, por exemplo, é como se essa empresa aqui fosse dona desses produtos. Ou seja, ela é o produtor, basicamente. Vamos botar assim, ela é o produtor. Só que essa empresa, ela recrutava várias mulheres. Vou tentar desenhar aqui pra poder ficar bonito. Essa empresa, a Avon, ela recrutava várias mulheres pra poder vender esses produtos aqui. E aí, quando essas mulheres aqui faziam vendas, então, por exemplo, se essas mulheres aqui fizessem, né, uma venda lá do produto, ela basicamente ia ganhar uma comissão. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e vendeu 100 reais. Parte desse dinheiro ia pra Avon, a outra parte desse dinheiro ia pra mulher que vendeu. Isso é o que a gente chama de comissão. Só que qual que era o grande problema? Nessa época aqui, eu acho, né, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a comissão que essas mulheres ganhavam, o valor que elas ganhavam era muito pouco. Quer ver? Vou até pesquisar isso pra não estar falando besteira. A comissão da Avon pra revendedoras varia entre 20% a 38%, ou seja, é muito pouco. Já que dentro do mercado digital, do mercado de infoprodutos, quando a gente trabalha como afiliado, a nossa comissão, ela varia mais ou menos entre 50% a 80% do valor do produto. Ou seja, isso significa que se você vender o mesmo produto aqui de 100 reais, vamos supor que você é um afiliado e você vende esse produto de 100 reais. Se você tiver com 80% da comissão, você vai ganhar 80 reais e o dono do produto lá, o produtor, vai ganhar somente 20 reais. Mas recapitulando, vamos lá, você já entendeu então que o produtor é o dono do produto, né? A pessoa que cria o produto, ele se chama produtor. É como se fosse aqui no caso da Avon, a Avon seria o produtor. E afiliado é basicamente a pessoa que vende um produto que já existe. Então ela pode vender ali um e-book, ela pode vender um curso que já existe, já tem um dono, e a cada venda que ela faz, ela ganha uma comissão que normalmente vai de 50% até 80% do valor do produto. Fechou? Então, cara, basicamente esse daqui é o grande lance entre produtor e afiliado. Agora que você já entendeu como que funciona esse mercado, então eu vou te mostrar os pilares, né? O passo a passo ali do que a gente precisa fazer
pra realmente começar a dar os primeiros passos ali e entrar nesse mercado, fechou? Então vamos lá, tem 3 pilares aqui, 3 passos que a gente precisa definir antes de tudo pra poder começar da maneira correta. Então a gente precisa ter esses 3 passos aqui, esses 3 pilares muito bem definidos antes da gente começar a pensar em fazer venda. Literalmente, sem isso daqui, filho, tu não vai fazer venda de jeito nenhum. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa é de um nicho. Ah, Matheus, mas o que é um nicho? Basicamente, um nicho é uma área de atuação. Vou escrever aqui, ó, área de atuação. Quando você vai pra uma faculdade, você precisa decidir o que você vai fazer. Ah, eu quero ir pra publicidade. Ah, eu quero me tornar advogado. Eu quero ir pra educação física. Basicamente, o nicho é a mesma coisa. Você vai decidir, vai escolher qual área que você quer seguir. Quer ver? Vou te dar um exemplo melhor. Dentro do mercado digital, a gente tem alguns nichos que a gente costuma trabalhar. Que é, por exemplo, o nicho de emagrecimento, onde a gente vai falar ali sobre emagrecimento, vai vender produtos que tenham a ver com isso. Tem o nicho de relacionamento, tem o nicho de renda extra, tem o nicho de hobbies. Eu acho que é assim que se escreve. Se tiver errado, comenta aí. Mas enfim, existem vários tipos de nichos, várias áreas que a gente pode trabalhar dentro do mercado digital. E antes de tudo, antes da gente começar, a gente precisa definir muito bem essa área, a gente precisa escolher uma parada que a gente queira trabalhar, porque se você não tiver um nicho, você vai ficar perdido e não vai saber o que fazer. Então, uma das primeiras coisas que você precisa se preocupar aí é em escolher um bom nicho. Ah, Matheus, mas qual nicho que eu escolho? Tô na dúvida. Cara, normalmente eu dou algumas dicas aqui pra galera que tá começando na hora de escolher um bom nicho. Que dicas são essas? Primeira coisa, eu costumo escolher um nicho. Lógico, hoje em dia eu consigo trabalhar do nicho que eu quiser, mas no começo eu costumo dizer pra galera escolher um nicho que você gosta. Então, primeira coisa, algo que você goste. Ah, mas por que algo que eu goste? Cara, muito simples. Mano, eu odeio futebol, tá ligado? Pô, odeio futebol. Eu gosto muito mais de arte marcial. Pô, Muay Thai, UFC, Jiu-Jitsu, capoeira. Então, tipo assim, se eu fosse falar sobre futebol, eu ia ficar muito bolado, mano. Porque, primeiro, eu não entendo nada. Não sei nem se a bola é quadrada ou redonda. Segundo, eu odeio futebol, mano. Não gosto. Então, tipo assim, mano, qual o sentido de eu ir pra um nicho que eu não entendo nada? Quando você tá num nicho que você gosta, que você entende, fica muito mais fácil de você trabalhar. Porque, pô, você já entende, você já gosta. Então, fica mais simples. Segunda dica, procurar um nicho que tenha bastante demanda. Demanda não, demanda. Por quê? Não adianta também você escolher um nicho que você goste, mas que ninguém queira saber disso. Porque aí você vai falar sozinho e não vai vender pra ninguém. Então, tipo, escolha um nicho onde seja algo que você goste, mas ao mesmo tempo tenham pessoas que também gostam daquilo. Ah, cara, mas mesmo assim eu tô na dúvida, eu não achei nada que eu goste e que tenha demanda. Então, faz o seguinte, última forma, vai pra um nicho onde tenha mulheres com mais de 30 anos. Porque, cara, na boa, primeiro, mulher é o ser humano que mais compra. Tipo assim, mano, mulher compra muito. Principalmente mulher acima dos 30 anos. Porque normalmente é aquela mulher ali que já tá estabilizada, já tem a casinha e tudo mais. Então acaba gastando dinheiro mesmo que sobra com parada na internet, se ligou? Então, cara, você procura um nicho aqui onde tenha mulheres com mais de 30 anos. Por exemplo, o nicho aqui de emagrecimento é um nicho que normalmente tem muita mulher acima dos 30 anos. Enfim, só você dar uma estudada aí. Também não vai querer que eu te dê tudo de mão beijada aqui, né? Enfim, isso aqui vai te ajudar muito, fechou? Porque, pô, normalmente esse público compra pra caraca. Só essa dica aqui já vale teu like. Mas enfim, então o nosso primeiro passo aqui é definir um nicho pra gente poder trabalhar. Ah, Matheus, mas qual nicho que você começou? Cara, quando eu comecei por um nicho tão nada a ver, mas tão nada a ver, que aposto que quem olhava falava, cara, você não vai conseguir vender infoproduto nenhum pra esse público. Que basicamente era o nicho de cabelo crespo e cacheado masculino. É até grande de falar isso aqui. Cara, literalmente uma coisa nada a ver com nada. E mesmo assim, eu consegui fazer meus primeiros 10 mil reais nesse nicho aqui. É literalmente a prova de que tudo vende. Tudo é possível, se ligou? O que você precisa é fazer um bom trabalho, usar a técnica da maneira correta que você consegue. Enfim, segundo, a gente precisa de um produto. E aí, como eu falei, a gente pode trabalhar tanto como produtor ou como afiliado. Então você pode muito bem criar um produto seu do zero, ou você pode se afiliar a um produto que já existe. Fechou? Se você quiser criar um produto do zero para você poder vender como produtor, o que eu te recomendo, cara? Qual a dica que eu tenho para te passar? Primeiro ponto, você vai olhar pro nicho que você escolheu. Então, no meu caso aqui, cabelo crespo, cacheado masculino, né? Falando desse nicho, vai procurar uma dor. Tipo assim, qual é o problema que existe dentro desse nicho? Então, vou colocar aqui, problemas. Quais eram os problemas que eu via dentro desse nicho aqui, dentro do nicho de cabelo crespo, cacheado masculino? Primeiro, como normalmente só tinha mulher falando disso na época, tinha um grande problema nos homens aprender a cuidar do cabelo. Então, por exemplo, mano, hoje em dia eu gosto muito de usar trança no cabelo, tá ligado? E, tipo assim, normalmente só tinha mulher falando sobre isso, só tinha mulher falando sobre trança e tudo mais. E, cara, querendo ou não, nós que é homem, a gente é todo fresco com essas paradas. Tipo assim, pô, a gente não gosta de ficar falando de beleza, a gente não gosta de ficar falando de se cuidar, porque, mano, existe um preconceito da gente mesmo. Então, tipo assim, até um tempo atrás, homem não falava sobre se cuidar, sobre, pô, lavar o rosto, sobre deixar o cabelo bonito e tal. Então, tipo assim, tinha esse grande problema. Por conta do preconceito, por conta disso tudo, a maioria dos homens que tinha cabelo crespo, cacheado, não sabia cuidar do cabelo. E também não procurava saber. Então, tipo, esse era um grande problema. Vou botar aqui, os homens não sabiam
cuidar do cabelo. Outro problema que também tinha era o problema de aceitação. E aí eu falo mais na questão negra mesmo, tá ligado? Porque nosso cabelo até um tempo atrás era chamado de cabelo duro. Então, tipo assim, a gente que é mais escurinho, tem o cabelo crespo e é homem, quando a gente era pequeno, mano, 90%, nossa mãe raspava o nosso cabelo na máquina porque o nosso cabelo era conhecido como cabelo duro. A galera, tipo assim, fator racial impedia muito da gente poder deixar o nosso cabelo crescer, fazer um estilo diferente, e isso também era um problema. Então, a falta de aceitação, vou botar assim, a falta de aceitação do cabelo crespo era um grande problema também. Então, você vai aqui procurando os problemas que existem dentro do nicho que você escolheu. Escolhi emagrecimento. Quais os problemas? Putz, as pessoas já tentaram de tudo pra emagrecer, mas não conseguem. A maioria das pessoas não tem tempo de ir pra academia, então precisa de alguma coisa que consiga emagrecer, mesmo sem precisar ir à academia. Enfim, vai achando o problema que existe ali dentro do seu nicho, fechou? Isso é muito importante, porque aí você consegue criar um produto que realmente vai ajudar alguém. Porque, mano, sinceramente, não adianta a gente só vender, só empurrar produto, não. A gente tem que vender uma solução, vender algo que vai ajudar a pessoa que tá comprando, que foi aqui no caso. Quando eu criei aqui um produto pra poder vender, eu criei um produto ensinando a galera a cuidar do cabelo crespo e cacheado, e trazendo também de volta essa aceitação. Além de eu ensinar a pessoa a cuidar do cabelo, a lançar um corte maneiro, escolher uma trança maneira pra colocar e tudo mais, eu falava também sobre a aceitação do cabelo. Tipo assim, você entender que, cara, nosso cabelo é bonito, dá pra ser estiloso com o nosso cabelo, não precisa ficar raspando, nosso cabelo não é feio, não é duro. Enfim, literalmente eu entregava uma solução, saca? E isso é muito importante. E por último, a gente precisa gerar tráfego. Matheus, mas o que é isso? Isso aí é coisa errada. Rapaziada, não confunda. Tráfego não tem nada a ver com tráfego. Tem nada a ver. Tráfego basicamente é o fluxo de pessoas. Mas como assim? Vamos lá. Finge que você tem uma loja aí na sua cidade. Tem aí uma loja de roupa. E o que acontece? Isso daqui é uma rua, tá? Em frente à sua loja de roupa. Ignora aí porque, mano, eu não sei desenhar não. Mas enfim, finge que você tem uma loja aí na sua cidade. E, cara, cada pessoa que passa na frente da sua loja, basicamente isso é o tráfego da sua loja. O fluxo de pessoas passando, o movimento que existe ali. Por que isso é tão importante? Por que a gente precisa tanto do tráfego para poder fazer venda? Muito simples. Porque se ninguém passar na frente da sua loja, se não tiver movimento, se ninguém olhar o seu produto, você literalmente não vai vender. Então não adianta de nada você ter um produto se não tem ninguém aqui para poder comprar o seu produto, correto? Então basicamente essa é a importância do tráfego. Depois que a gente já tem um nicho, depois que a gente já tem um produto, a gente precisa de pessoas passando aqui na frente do nosso produto. Ou seja, a gente precisa de pessoas que olhem o nosso produto. Porque senão não vai adiantar de nada e a gente não vai vender. Então basicamente o tráfego é esse fluxo de pessoas. Fechou? E aí o que acontece? No mercado digital, no marketing digital, existem duas formas de gerar esse tráfego, de trazer pessoas, que é o tráfego pago e o tráfego orgânico. Matheus, mas o que é cada um deles? Cara, olha só, o tráfego pago, como o próprio nome já diz, é pago, ou seja, você gasta dinheiro para poder atrair pessoas. E como que isso acontece? Não sei se você já reparou, mas quando você tá lá assistindo um vídeo no YouTube, quando você tá lá não, né? Quando você tá aqui no Instagram, né? Assistindo um story, TikTok, e aí de repente aparece um anúncio, um vídeo de anúncio, enfim, uma propaganda. Isso daqui é uma forma de tráfego pago, ou seja, a pessoa paga ali o YouTube, o Instagram, o TikTok para poder eles divulgarem o produto ou o serviço dessa pessoa. Então quando você vê um anúncio aí no YouTube, no Instagram, isso é um formato de tráfego pago. O dono daquele produto tá pagando para poder aparecer e consequentemente gerar mais tráfego, sacou? Capiche? Já o tráfego orgânico é quando a gente faz isso de forma 100% gratuita, sem gastar dinheiro. Então é quando a gente atrai pessoas sem gastar dinheiro. E a melhor forma da gente fazer isso hoje em dia na internet é através da criação de conteúdo estratégico. E a gente faz isso daqui exatamente através do Instagram, TikTok, YouTube, enfim. Basicamente é a gente usar as nossas redes sociais para poder criar conteúdos estratégicos. Conteúdos que vão gerar tráfego para o nosso produto. Para poder ficar um pouco mais claro ainda, essa questão do tráfego orgânico. Mas como assim a criação de conteúdo estratégico vai me ajudar? Bora lá, raciocina aqui comigo. Se eu fosse, por exemplo, vender suplementos de academia, suplemento aí pra quem treina, pra quem faz musculação, enfim, se eu fosse vender esse produto aqui, fisicamente, se eu fosse vender ele pra alguma pessoa, em qual local seria mais fácil eu ir pra poder oferecer esse produto aqui pras pessoas? Provavelmente na academia, porque aqui na academia tem pessoas que gostam disso aqui, ou seja, já tem o público certo, o público ideal que gosta de comprar esse produto aqui. E quando a gente tá criando conteúdo estratégico ali pro TikTok, pro Instagram, pro YouTube, enfim, quando a gente tá criando
criando conteúdo estratégico. É basicamente a mesma coisa. É como se a gente estivesse usando a criação de conteúdo pra atrair o público certo que gosta daquilo que a gente tá vendendo, sacou? Então, cara, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que fala inglês fluentemente. Pô, você é muito bom no inglês e aí você decide vender alguma coisa nesse nicho de inglês. Ah, sei lá, você decide vender um curso de inglês online. Então, pô, você é fluente em inglês, gosta de falar inglês e decidiu vender um curso de inglês online. Daí você começa a criar conteúdo ali no Instagram, dando dicas de inglês, indicando, sei lá, filmes em inglês pra quem tá começando a aprender. Enfim, dando dicas no geral falando sobre inglês. Consequentemente, você vai acabar atraindo um público que, cara, gosta de inglês, gosta do que você tá fazendo. Porque literalmente você tá criando conteúdo estratégico sobre esse assunto. Então você vai, consequentemente, atrair esse tipo de público. E como você quer vender uma parada que fala sobre cursos de inglês, essa pessoa aqui, ela tá extremamente qualificada pra poder comprar o seu produto. Por quê? Porque ela já se interessa pelo assunto. Então é por isso que a melhor maneira hoje em dia da gente fazer tráfego orgânico é através da criação de conteúdo estratégico, porque a gente vai atrair um público que literalmente já tá interessado naquilo que a gente fala e naquilo que a gente vende. E aí fica muito mais fácil da gente vender. Ou seja, você literalmente está atraindo um público qualificado. E o melhor de tudo, sem gastar nem R$1. O que as pessoas gastam de dinheiro aqui no tráfego pago para poder atrair um público qualificado através de anúncios, você vai estar fazendo literalmente de graça no tráfego orgânico. A única questão é que você vai gastar mais tempo. Mas para quem tá começando, é melhor gastar tempo do que gastar dinheiro. Até porque no tráfego pago você também precisa de tempo e tudo mais. Só que aqui você só vai usar unicamente o seu tempo. Ah, e detalhe, eu sei que vai ter gente perguntando, para você criar conteúdo estratégico, você não necessariamente precisa aparecer. Você não precisa ficar gravando vídeo seu, ficar aparecendo aqui na câmera. Mano, você não precisa fazer isso. Eu gosto muito de aparecer, então eu literalmente não tenho problema com isso, por isso normalmente eu apareço. Mas existe formas de você fazer isso sem aparecer também. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Nesse próprio nicho aqui, ó, falando do nicho de inglês, eu vou te dar dois exemplos aqui de dois perfis no Instagram que vendem cursos de inglês. Um deles aparece e o outro não aparece. E você vai ver que o que não aparece tem até mais seguidores, tá? Esse daqui é o Instagram do Léo. Inclusive, você quer aprender inglês, segue ele lá. Mano, ele é brabo. Enfim, ele faz vídeo aqui mostrando o rosto, literalmente dando dicas, né, de como falar inglês. Então, se você olhar o perfil dele aqui, vão ter dicas de filme pra quem quer aprender inglês. Ele ensinando ali expressões em inglês e tudo mais. E no final de tudo, se a gente olhar aqui na bio dele, ele vende um curso de inglês, fechou? E, cara, eu sei que muita gente tem preconceito com quem vende curso. Ah, mas que vender curso é errado. Mano, não tem nada de errado em você vender cursos na internet. Só tem coisa errada se você vender alguma coisa e você não entregar essa coisa, porque aí você tá aplicando golpe nos outros. Mas se você vende um conteúdo de qualidade, algo que realmente ajude as pessoas, cara, não tem nada errado. Até porque existe o curso de inglês presencial, então, da mesma forma existe o curso de inglês online, existe curso de informática, existe curso de tudo que tu imaginar. E não tem nada de errado em você vender um curso online, fechou? Enfim, ele tem aqui, ó, 355 mil seguidores, mas ele começou do zero. Então, tipo, é que ele já tem muito seguidor, mas, cara, ele começou do zero. Isso daqui é resultado de muito esforço. Devem ser anos aí criando conteúdo e tudo mais e, consequentemente, vendendo. Mas ele começou do zero e ele posta conteúdo com frequência. E aqui a gente tem o perfil de inglês praticando, que tem 823 mil seguidores. E se a gente olhar aqui, ó, também tá vendendo um curso de inglês e esse perfil aqui não aparece, não mexe a cara, olha só. É só conteúdo usando inteligência artificial. Então essa é a prova de que você não precisa necessariamente aparecer para poder ganhar dinheiro com a internet. Lógico, você precisa ter conhecimento para poder criar esses vídeos com IA e tudo mais. Mas aí, cara, isso aí é balela. Até mesmo dentro do meu treinamento da MVA, eu ensino isso aqui também, ó, você criar conteúdo com IA. Como crescer no Instagram, eu também te ensino isso, tudo certinho. Então, cara, sendo muito sincero, gerar tráfego orgânico com criação de conteúdo estratégico, mano, no começo é chato pra caraca. Porque, tipo assim, mano, no começo você não vai conseguir fazer venda de cara. Isso é óbvio. Tem alunos lá do meu treinamento que na primeira semana já rasgaram de venda, mas eu sempre falo pra todo mundo, cara, isso daí é algo fora da curva. Tudo bem, a galera lá tem acesso a mais conhecimento, mais conteúdo. Querendo ou não, isso influencia muito, porque a pessoa chega aqui no Instagram, chega no TikTok sabendo fazer a parada certa, mas mesmo assim é algo fora da curva. Então, tipo assim, no começo você não vai ter resultado de cara, se ligou? Você precisa se dedicar, precisa dar uma estudada e tudo mais. E o mais chato, na minha opinião, é você ter que fazer isso todo dia, no começo, né, lógico, ter que fazer isso todo dia, mesmo sem ver o resultado. Porque, tipo assim, esse perfil aqui, por exemplo, hoje em dia, tudo bem, ele tem 823 mil seguidores, deve estar vendendo pra caraca. Mas o que que acontece? Quando ele tava começando, provavelmente ele nem fazia venda, depois começou a fazer um pouquinho mais. E mesmo assim, ele tinha que postar
postar todo dia fazendo venda ou não. Porque é exatamente essa constância que faz a diferença, se ligou? E muita gente erra nessa parte. A galera começa, não tive resultado aqui nos primeiros dias. Aí desiste e fala, isso aqui não funciona. então, tipo assim, é literalmente a constância que traz o resultado. Eu sei que é chato e é clichê, mas é igual o ditado fala. Só vive o propósito quem suporta o processo. E uma coisa que pouca gente fala, conforme você vai postando vídeo, então você vai lá, posta um vídeo, aí no outro dia posta outro vídeo, no outro dia posta outro vídeo. E aí o que acontece? Conforme você vai postando mais vídeos lá, o que vai acontecendo? Cada vídeo basicamente vai ganhando mais visualização e vai trazendo mais visualização pros outros. E os outros vão ganhando mais visualizações, vão trazendo mais visualizações pros outros. Consequentemente, isso aqui se torna uma bola de neve que faz com que você consiga depois trazer vendas no automático. Então, por exemplo, enquanto eu tô aqui gravando essa aula, tem venda caindo aqui no meu celular e literalmente eu não tô fazendo nada. Porque de tanto que eu cuidei da minha estrutura, o tanto que eu me dediquei aqui, fez com que hoje, basicamente, ela funcione de forma automática. Lógico, se eu parar de postar vídeo pra sempre, vai chegar uma hora que isso daqui vai morrer. Então, por exemplo, tem estruturas minhas que, cara, eu tô há mais de 8 meses sem postar vídeo nenhum e mesmo assim cai venda no meu celular. Então, o começo é realmente muito chato, mas o resultado é literalmente recompensador. E, cara, muita gente se engana aqui achando que é só chegar, sair gravando um monte de vídeo igual um maluco, pegando o vídeo dos outros, pegando corte de podcast e tudo mais. Enfim, a rapaziada acha que é só postar um monte de vídeo aleatório que tem a ver com nicho que você já vai fazer venda. E, cara, não é isso, tá? Tráfego orgânico não é só você postar vídeo. Como eu falei, a gente precisa de conteúdo estratégico, porque é exatamente esse conteúdo que vai trazer venda. Então, por exemplo, quando eu falo que você precisa de um conteúdo estratégico, você precisa entender como funciona o mecanismo para você poder criar vídeos que façam as pessoas quererem comprar o seu produto. Mas não é para você gravar um vídeo, olha gente, essa aqui é minha garrafa, eu vou deixar o link na bio, comprem. Isso aqui não é um conteúdo estratégico. Qual que é o grande lance? Ninguém entra na rede social para poder comprar alguma coisa. Então, o grande lance é a gente conseguir criar um vídeo que venda sem vender. Eu sei que é meio complexo isso daqui, mas esse daqui é o grande segredo por trás do tráfego orgânico. É você saber criar um conteúdo, saber criar um conteúdo estratégico que você faz uma venda mesmo sem estar vendendo, sacou? Então, tipo assim, então, por exemplo, você faz um vídeo ali onde realmente tem conteúdo, então, pô, o vídeo é um vídeo maneiro, as pessoas querem assistir. Dentro desse vídeo, você aborda uma dor, então, por exemplo, se você tá no nicho ali de emagrecimento, você vai abordar as dores que essa pessoa tem e tudo mais. Você precisa criar uma conexão com essa pessoa, então, pô, muitas das vezes você mostrar ali que você também tinha essa dor ou algo do tipo. Lógico, mano, isso tudo aqui, eu tô falando de uma forma muito teórica, mas na prática, isso aqui precisa ficar tão natural que a pessoa nem vai entender que aquele vídeo foi feito pra vender, sacou? E no final, você basicamente vai entregar uma solução. Então, no final, você vai mostrar que existe uma solução para esse problema que você abordou. E, cara, isso daqui vai gerar muita curiosidade das pessoas. E aí, consequentemente, essa solução é o nosso produto. Então, basicamente, isso daqui é um pedacinho de um conteúdo estratégico. Lógico, tem muita coisa por trás, mas a base de um conteúdo estratégico, de uma forma bem resumida, seria isso aqui, fechou? Então, não adianta só sair postando videozinho, roubando vídeo dos outros, pegando corte de podcast. Se você não fizer da forma correta, não vai adiantar de nada e você só vai perder tempo. Ainda nesse vídeo, eu quero te mostrar como você pode criar um produto do zero, usando inteligência artificial, ou como você pode se afiliar, escolher um produto que já tá pronto pra você poder se afiliar e começar a vender, fechou? Mas antes disso, bora fazer um resumão aqui, só pra poder recapitular, então, como que eu fiz pra faturar os meus primeiros 10 mil reais. Então, basicamente, o que eu fiz foi escolher um nicho, que no caso foi o nicho de cabelo crespo e cacheado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi escolher um nicho, vou colocar aqui, ó. Depois que eu escolhi esse nicho, eu comecei a gerar conteúdos estratégicos. Então, eu comecei a criar conteúdo estratégico ali nas redes sociais sobre o nosso nicho pra poder gerar tráfego orgânico, ou seja, pra poder atrair pessoas que têm interesse ou gostam ali do nosso nicho, que no caso aqui era cabelo crespo, cacheado masculino. Então eu fui criando conteúdo estratégico e consequentemente, cada vez mais eu atraía mais pessoas pra dentro da minha estrutura e mais pessoas tinham acesso ao meu produto. E aí, consequentemente, mais vendas eu fazia. Foi literalmente assim que eu fiz os meus primeiros 10 mil reais. Inclusive, uma dúvida que muita gente tem, né, sobre isso daqui. Ah, Matheus, mas então eu preciso ter muitos seguidores pra começar a fazer dinheiro, pra começar a vender na internet? E a resposta é não. Você não precisa ter muitos seguidores, até porque eu comecei do zero. Até hoje em dia eu começo vários perfis do zero sem aparecer e faço venda mesmo tendo poucos seguidores. Como eu dei o exemplo lá do nosso aluno que na primeira semana já tinha feito mais de 1.000 reais. Como você vai falar pra mim que na primeira semana aplicando ele já tinha vários seguidores, sendo que ele começou do zero? Então, tipo assim, você não precisa ter muitos seguidores pra poder começar a vender. Isso daí é uma desculpa que muita gente usa, mas a real é que você não precisa, principalmente se você tiver com os conteúdos estratégicos da forma correta. Então, aproveitando o gancho, é literalmente isso que eu te ensino aqui dentro do MVA. Pra quem não sabe, MVA é o meu treinamento, onde eu basicamente destrincho mais ainda tudo que eu te expliquei aqui hoje, só que eu te explico no passo a passo. Então tem cada detalhezinho por detalhezinho, tem várias dicas também
também que eu não consigo passar aqui, porque senão o vídeo vai ter 50 dias de duração. Então, tipo assim, pra você que quer fazer parte, você que quer se aprofundar mais nesse mundo, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado e vou deixar também na descrição, fechou? Tem módulo aqui ensinando você a como criar esses vídeos com IA, pra você não precisar ficar aparecendo, criar conteúdo sem aparecer. Tem módulo de IA aqui no final, enfim, tem um monte de coisa. Nem vou ficar mostrando muito, porque senão depois a galera vai comentar: Ah, ele só quer vender o curso. não, meu objetivo aqui é literalmente te ajudar. Eu quero te mostrar que é possível você ganhar dinheiro com esse mercado. Só que eu também não sou besta, sou vendedor e quero te mostrar que eu também tenho um produto onde eu literalmente te ajudo de uma maneira mais aprofundada sobre esse mercado. Fechou? Mas é opcional, não tô te obrigando a nada, mas se você quiser fazer parte, tá aí na descrição. Mas enfim, como que a gente faz criar um produto do zero, caso a gente queira vender como produtor? E aqui a gente tem várias possibilidades, porque a gente pode criar tanto um curso quanto, enfim, dá pra criar muita coisa, só que como eu sei que a maioria da galera quer alguma coisa mais rápida, então eu vou te ensinar a criar um e-book usando inteligência artificial, fechou? E também vou te explicar como que você faz se você quiser se tornar um... Ah, Matheus, mas você recomenda o quê? Começar como produtor ou começar como afiliado? Cara, como produtor, eu fiz meus primeiros 10 mil reais e como afiliado eu fiz meus primeiros 100 mil reais. E por que disso? Muito simples. Quando eu comecei lá no nicho aqui de cabelo crespo, cacheado masculino, como era um assunto muito novo, então não tinha produtos no mercado pra eu conseguir me afiliar e vender um produto que já existisse, porque, mano, era um assunto muito diferente. Então eu precisei, foi por necessidade que eu precisei criar o meu produto do zero. E aí depois de um tempo eu comecei a vender outros produtos, que foi aí que eu comecei a vender como afiliado. Qual que é a grande diferença entre você vender como produtor e você vender como afiliado? O produtor, ele tem mais trabalho, porque, pô, você precisa criar uma estrutura, você precisa criar o produto. Já o afiliado não, o afiliado só precisa vender e ele vai receber por cada venda que ele fizer. Então eu vou te explicar aqui como você pode se tornar um afiliado. Se você tá começando, eu recomendo você começar como afiliado. Acho que o caminho mais fácil pra quem tá começando, mas você também pode criar um produto do zero se quiser, mas aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então bora lá. No meu caso, no começo, eu criei 3 produtos que foram um curso e 2 e-books. Acho que era isso, se eu não me engano, eram 2 e-books. Esse curso aqui eram videoaulas explicando a galera como cuidar do cabelo, tinha tutorial, várias dicas e tudo mais. E esses e-books aqui eram produtos mais baratos, resolvendo uma dor rápida. Esse daqui era o curso Afro em Cena, Segredos do Cabelo Crespo Cacheado. Então aqui são várias e várias videoaulas. Você tem aqui os boas-vindas e tudo mais. Cada fotinha dessa daqui é um módulo. Dentro de cada módulo tem várias videoaulas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em boas-vindas, vão ter várias aulas. Cada fotinha dessa aqui é um vídeo e tudo mais. Se eu clicar aqui, ó, em crescimento acelerado, tem várias videoaulas. E também tem os e-books aqui, como eu falei. Tem esse e-book aqui, ó, hidratação, que é basicamente um e-book ali de receitas de hidratações pro cabelo e tudo mais. Na época, eu tinha que fazer isso tudo aqui, ó, à mão. Então eu que escrevia tudo isso e tudo mais, ia botando as fotinhas ali. Hoje em dia é muito mais fácil, a gente consegue fazer isso com inteligência artificial, mas na época eu precisei fazer isso aqui tudo manualmente. Eu não vou mostrar muito aqui, porque senão vai revelar o e-book, e eu ainda vendo ele até hoje em dia. E também tem um e-book aqui do crescimento capilar, que era um e-book ali com dicas para poder acelerar o crescimento capilar. Também foi escrito toda à mão. Não vou mostrar muito aqui, porque a gente também vende esse e-book aqui até hoje em dia. Inclusive para quem fala, ah, que não dá para vender e-book. Cara, acredite se quiser, dá para fazer muito dinheiro com e-book. Mas então bora lá. Primeiro eu vou te mostrar aqui como que você consegue se tornar um afiliado. Então como que você consegue encontrar produtos que já existem para você poder vender e ganhar uma comissão por isso. Hoje em dia existem algumas plataformas que permitem que a gente faça isso, e eu vou listar aqui as duas que eu mais utilizo, que é a QIFI, é uma das plataformas famosinhas aí, e também a Cacto, fechou? Que é outra plataforma que eu gosto muito. Eu vou te explicar aqui só dentro de uma plataforma, mas as duas funcionam basicamente do mesmo jeito, então tudo que eu falar para uma serve para outra. Pode ser que mude só um nome ali, um nome aqui, mas é basicamente o mesmo sistema. Enfim, vou entrar aqui na QIFI. Essa conta aqui específica eu já fiz mais de 100 mil reais aí. E aí o que acontece? Quando você entrar a primeira vez, você vai criar sua conta. Não tem muito segredo, é só você clicar em criar conta, pum, vai seguindo passo a passo. E aí depois que você criar sua conta, entrar aqui normalmente, aqui na lateral tem algumas opções e a gente vai clicar aqui em Marketplace. Se você estiver em outra plataforma, pode ser que esse nome aqui esteja diferente, como por exemplo, Vitrine, Marketplace, vai depender aí da plataforma que você tá. Mas aqui na QIFI, o nome é Marketplace, então a gente só vai clicar aqui e aí automaticamente vão aparecer aqui vários e vários infoprodutos que você consegue se afiliar e vender. Então eu vou te dar o exemplo aqui, ó, do meu produto, que é o Afro em Cena ou hidratação. Você consegue clicar e se tornar afiliado. Como eu sou o dono do produto, então eu não consigo me afiliar, mas pra você vai estar aparecendo assim, me tornar afiliado, ou então se afiliar, algo do tipo. É só você clicar e automaticamente já vai ter se tornado um afiliado, fechou? Vou pegar um produto aleatório aqui, só pra poder te mostrar isso na prática. Ó, esse daqui, ó, o Segredo do Barbeiro, ganha até R$19,90. Vou clicar nele aqui, daí automaticamente já aparece aqui pra mim, ó, solicitar afiliação, tá vendo? Vou clicar aqui, ó, em solicitar afiliação, pronto, você já é um afiliado. Agora, como que você faz pra poder pegar o seu link de afiliado? A gente vai clicar aqui em produtos, vai clicar aqui em cima em minhas afiliações e aqui vai aparecer o produto que você acabou de se afiliar. Então vou clicar nele aqui, vou clicar aqui
em links, e esses links aqui, esses 3 links, são o seu link de afiliado, ou seja, quando você for vender o seu produto para alguém, a pessoa vai comprar pelo seu link. Então, por exemplo, finge que você mandou esse link aqui pro cliente, o cliente entrou, vai aparecer essa página aqui de compra e tudo. O cliente vai colocar os dados deles aqui para poder fazer a compra, vai escolher a forma de pagamento. E aí, na hora que o cliente for pagar aqui, por exemplo, lógico, eu vou fingir que vou pagar, ó, gerou aqui um Pix e provavelmente vai chegar uma notificação para mim aqui, ó. Aí, tá vendo? Apareceu aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, mas apareceu aqui Pix gerado. Essa notificação de baixo aí é uma venda que caiu agora também, mas isso aí é de outra operação. E aí, quando a pessoa pagar, vai cair outra notificação dizendo que a venda foi aprovada. Ou seja, então basicamente é assim que você consegue se afiliar a um produto, fechou? Agora que você já entendeu como você consegue se afiliar a um produto, eu vou te explicar como que a gente consegue criar um produto do zero com inteligência artificial. Só que aqui tem o seguinte, lembra que eu falei que o produtor é o que mais sofre? Tipo assim, é o que mais trabalha? Então, existem alguns pontos muito importantes. Primeiro, você não vai criar só um produto. Por quê? Porque você vai precisar criar também uma página de vendas, você vai precisar criar um funil de vendas, enfim, são um conjunto de coisas que você precisa criar para você poder vender o seu produto. Só que, se eu for parar para explicar isso daqui, vai ficar muito complexo, esse vídeo aqui vai demorar pra caraca, então eu vou te ensinar apenas como criar um produto com inteligência artificial. Se eu não me engano, tem um vídeo aqui que eu falo sobre funil de vendas, sobre página, eu acho que é um dos primeiros vídeos aí do canal, do desafio de 0 a 10k com tráfego pago. É só você clicar lá e ver. Mas vamos lá. Como que a gente vai fazer para poder criar esse produto aqui usando inteligência artificial? O primeiro ponto que a gente precisa saber é o nosso nicho. Então a gente vai precisar novamente do nosso nicho e a gente vai precisar de um problema. Lembra que eu falei que a melhor forma de criar um produto é a gente achando um problema do nosso nicho? Para poder a gente fazer isso de forma mais rápida, o que a gente vai fazer? Vamos fingir que o meu nicho é um nicho de emagrecimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no ChatGPT e vou mandar assim para ele: chat, quais são os maiores problemas do nicho de emagrecimento? Liste todos e identifique o maior problema para que eu consiga criar um e-book como uma solução. Cara, eu vou mandar um prompt básico aqui para ele e ele já vai me responder com a lista de problemas aqui. Ó, caraca, tá listando problema pra caraca. Mas enfim, ele já listou vários problemas aqui e no final ele falou qual é o maior problema e ainda me deu uma ideia de e-book. A ideia de e-book que resolve o maior problema, tananã, método 21 dias, como criar consistência e emagrecer sem sofrer. E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou falar assim, ó, chat, perfeito, ou você pode discordar também, mas é que eu curti. Falei, pô, perfeito. Agora, gere um prompt para usar no Gama.app, que é a inteligência artificial que vai fazer nosso e-book, para criar esse e-book. Fechou, vou mandar aqui pra ele. E, mano, já tá gerando o prompt aqui. O amor passou e fez estrago. Ó, ele gerou um prompt muito grande aqui, tá muito louco. E ainda colocou bônus aqui no final também. Isso é muito maneiro. Enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar tudo isso daqui, ó, que ele mandou. Vou dar um Ctrl+C aqui. E agora a gente vai entrar nessa ferramenta aqui chamada Gama.app. Vou deixar o link de todas as ferramentas aí que eu usei na descrição. Então aqui o Wi-Fi, o Gama App, para poder facilitar a tua vida. Aqui a gente vai clicar em criar novo, vai clicar aqui em gerar, né, criar a partir de um prompt. Aqui a gente vai colar aquele prompt que a gente pegou lá no ChatGPT e vai clicar aqui em editar prompt, aqui no finalzinho. Basicamente ele vai abrir essa estrutura aqui pra gente. Aqui a gente consegue modificar alguma coisa, se a gente quiser mexer. Eu vou deixar nessa foto realista. Aqui você consegue mudar o tema também, eu vou deixar esse azul aqui. Por fim, eu vou clicar aqui no final em gerar. Então vou... boa, rapaziada. De tanto que eu usei, acabou meus créditos, mas não tem problema. O que eu vou fazer? Voltar lá no início, vou criar uma conta nova aqui com um e-mail que eu nunca usei. Vou colocar aqui ó, em azul, vou deixar essa foto aqui mesmo e vou clicar aqui em gerar. E o nosso e-book já começou a ser gerado com foto, com tudo, de uma forma automática. Olha isso aqui. Mano, isso aqui vai dominar o mundo. Na minha época eu tinha que ficar escrevendo isso aqui tudo à mão e agora já tá tudo aqui, ó, sendo escrito. Cara, não deu nem 2 minutos, já tá tudo pronto aqui, ó. Mano, muito perfeito mesmo. Ó, muito maneiro. E aí o que acontece? Agora a gente vai clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui no canto, vai clicar aqui em exportar como PDF. Então já começou a exportar, pronto, já baixou. Vou clicar aqui ó, pra baixar e cara, o nosso e-book tá simplesmente pronto. E como que a gente vai fazer para conseguir hospedar ele? A gente vai voltar aqui na Wi-Fi, vai clicar aqui em produtos, vai clicar aqui em criar produto. Aqui a gente vai colocar pagamento único, áreas de membros da Wi-Fi e vai clicar aqui em continuar. Aqui você coloca o nome do produto, vou colocar aqui ó, método 21 dias. Descrição, você coloca uma descrição básica aí do teu produto. Eu vou colocar qualquer coisa aqui por enquanto. Páginas de vendas, como eu falei, o ideal é que você tenha uma página de vendas se você for produtor, mas como a gente não tem, então eu vou colocar qualquer coisa aqui ó, youtube.com, só pra gente poder passar dessa parte. No preço, se você estiver vendendo um e-book bem básico, feito com inteligência artificial, eu recomendo você colocar algo muito barato, então R$9,90,
R$18,90 ou até mesmo R$19,90, fechou? Então eu vou clicar aqui em criar produto e basicamente já criou o nosso produto. E aqui você vai fazer as configurações, então você vai colocar a foto do seu produto, enfim, vai terminar as configurações básicas aqui. Agora a gente vai clicar aqui em áreas de membros, vai clicar aqui em abrir editor de áreas de membros e aqui vai ser onde a gente vai colocar o nosso produto, né, que seria o e-book. Então eu vou clicar aqui ó, em adicionar módulo, vou escrever baixe seu e-book aqui. Basicamente isso é o que a pessoa vai receber quando ela comprar. Vou clicar aqui em adicionar conteúdo e aqui dentro eu vou jogar o nosso e-book, ó, drop here, sei lá, do computador. Vou colocar o nosso e-book aqui, ó, já tá fazendo upload e cara, pronto, nosso e-book já tá aqui. Aqui você coloca alguma coisa no título, tá? Passo obrigatório, vou colocar dias, enfim. E vou clicar aqui em criar e publicar. E pronto, cara. Então quando a pessoa comprar, eu vou clicar aqui em pré-visualizar pra gente ver. Quando a pessoa comprar, automaticamente ela vai receber um e-mail dando acesso a esse espaço aqui, ó. E aqui ela consegue simplesmente vir aqui e baixar o e-book. Então já baixou aqui e ela vai conseguir acessar normalmente o e-book, fechou? Então, cara, basicamente é isso. Lógico, mano. Se você escolher ir pelo caminho de produtor, o ideal é que você estude mais um pouquinho, crie uma estrutura maneira, porque você criando apenas um simples e-book, você não vai ganhar tanto dinheiro. Então você precisa criar uma estrutura, uma página de venda, criar um funil maneiro, mas você já conseguiu pegar uma base aqui, fechou? Cara, eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Foi um vídeo mais introdutório, então é mais pra galera que tá começando do absoluto zero, não entende de nada, mas eu espero que esse conteúdo tenha destravado nem que seja uma chavezinha na tua cabeça, fechou? A gente tá começando esse canal aqui do zero, então se você puder já se inscrever aí, deixar um comentário, isso vai ajudar muito. E é isso, rapaziada. Se você chegou até o final, comenta que chegou até o final que eu quero ver quem realmente chegou até o final. Eu vou responder todo mundo e vou ficar muito feliz. Mas é isso, aqui no final vão aparecer duas indicações de vídeos. Uma dessas indicações eu mesmo tô te indicando e o outro o próprio YouTube escolheu pra você. Provavelmente deve aparecer um vlog maneiro aí pra você assistir, mostrando um pouco da minha rotina. Mano, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas é isso e bora que bora.